Lembrando, política relacionada ao empreendedorismo. Esse é um ponto-chave, hein? Começando com ele que gosta de colocar fogo no parquinho, ele que está louco, se segurando para dar sua opinião política, Ernesto Habercorn. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa chegar nesse ponto. A política deve ser discutida no trabalho ou interfere nas relações profissionais? Eu diria que a política, ela está muito ligada, né, ao empresário, ao empreendedor, porque, afinal, a gente pode dizer que os regimes de governança de um país se dividem basicamente em dois extremos, né? Aquele mais de esquerda, com uma intervenção forte, em que o governo realmente manda, e aquele mais de direita, capitalismo, em que quem manda, podemos tranquilamente dizer que é exatamente o empresário, porque a base do capitalismo são as empresas, o seu tamanho, o seu crescimento e todo esse processo que permite que as pessoas invistam numa empresa, que passam ela a crescer e realmente ela se torna uma sociedade anônima, trazendo uma série de benefícios a toda a população. O que é curioso é que a humanidade, acho que tem quanto? 2000 anos, a gente tem certeza, mas antes disso já existia vida na Terra. E até hoje não se definiu ainda o sistema ideal de governança de um país. Um país que é exatamente constituído, né, de empresas e pessoas, pessoas que consomem os produtos dessas empresas. Então, talvez não seja tão difícil. O problema é que, evidentemente, todo esse processo ele tem que também tomar cuidado em fazer com que haja uma igualdade social. E aí é que a coisa se complica. Então, temos desde aqueles sistemas mais esquerda que promovem ou tentam promover exatamente essa igualdade de condições entre a população, independente se ele é presidente de uma empresa ou se ele é um simples operário, o que é discutível, mas também evitar que acontece nos sistemas capitalistas, onde a diferença social é realmente revoltante, independente aí da situação do Brasil ou de outros países, é uma diferença muito grande, e isso é gerado pelo capitalismo. Então, temos que caminhar talvez por um centro, um socialismo, como hoje tem alguns países, principalmente na Europa, que caminham nessa direção. E realmente eu me impressionei muito quando lá estive fazendo um estágio de 6 meses, em que a diferença entre o mais alto da empresa e o operário era bem menor do que na maior parte dos países que seguem esse regime. Então, eu acho que a humanidade como um todo, e principalmente nessa fase agora, com tanto comunicação entre as pessoas, com tanta... Praticamente o mundo é uma unidade total, quer dizer, a relação entre os países é muito grande, então não existe muita diferença. Tem que achar um sistema que seja adotado em todos os países e que realmente traga, de um lado, a força do capitalismo, dando às empresas condições de realmente fornecer produtos e serviços de qualidade, e para isso tem que ser um pouco grande, porque senão não tem essa condição, mas também mantendo uma igualdade social que permita que todos tenhamos uma vida tranquila, honesta e sem necessidade aí de partir para outros caminhos. Evidente que um dos problemas que se envolve nessa questão é exatamente a quantidade de pessoas que hoje existe no mundo.
Perfeito. Agora, Maurício, trazendo um pouquinho para você, eu confesso que eu estou curioso para saber justamente a sua visão, porque eu sei que ela é sempre embasada numa teoria até distante, né, filosófica lá de trás. Eu vejo hoje muita gente que sente ojeriza na política, óbvio, muito por causa dos representantes que nós temos. E eu vejo muita gente falando assim, não, eu não gosto de política, eu não quero nem saber de política, olha, eu nem me importo com política. Isso é realmente possível? Ou é somente uma capa de ignorância que a pessoa coloca por ter sofrido tanto? Eu acho que isso é um discurso sem sentido, tá? Porque como a Lorena e o Ricardo falaram lá no trabalho deles, lá na pesquisa deles, né? A política está relacionada a tudo. Ao preço da passagem do ônibus, ao que você vai aprender na escola, a quantidade de escola e hospital que vai ter na sua cidade para você usufruir, né? Então, você se abster desse assunto, eu não discuto política, né? Eu acho meio improducente, né? Eu acho que a pessoa está querendo lavar a mão, só que, ao contrário, ela está sujando mais a mão em função de... Como o Sartre fala, né? A não escolha também é uma escolha, né? Uhum. Então, se você não tomar esse partido, tomar partido sem ser político, né? Mas tomar uma decisão de defender a sua ideia, e a discussão é exatamente isso, né? É o exame minucioso entre um problema, um acontecimento, para você trazer à tona todos os prós e os contras. Então, eu acho que ele tem que discutir política, até mesmo para entender o porquê que ele, por exemplo, não consegue um emprego melhor. Até mesmo para entender por que ele não consegue que a empresa dele pague menos imposto, mais imposto, ou por que ele tem que pagar tanto imposto, sabe? Isso faz parte da política, tá? Que você não queira discutir no sentido de paixão, como a gente comentou antes um pouquinho, né? Fora do ar, né? Eu não me envolvo porque eu sou apaixonado, e discutir paixão aí é um negócio meio complexo, né? Eu sou A e você é B, então eu não converso com você. Ou não existe B, ou só existe A. Eu não sei, não é por aí. Acho que a política é muito mais do que um partido ou um representante, né? Política vem lá da Grécia Antiga, né? Do lance das polis, da cidade-estado, e política era a arte de governar essas cidades. E o trabalho que a gente começou a levar por um lado não tão legal, em função de atrapalhadas e um monte de outras coisas que a gente vê por aí, que envolvem esses personagens, e a gente então se abstém de querer falar. Mas é interessante você discutir a política para você aprender, conhecer, e no momento melhor da tua vida, que você pode realmente fazer alguma coisa, que é ir lá e votar na pessoa certa, você não está preparado para votar. Você acaba elegendo pessoas que não estão de acordo com a função que elas vão exercer, tá? Os filósofos gregos, eles achavam que o político ele tinha que ser, antes de mais nada, um filósofo, porque ele tinha que deter conhecimento, ele tinha que deter sabedoria, né? Para governar para o povo. Então o negócio é complicado. Eu não discuto política. Tudo bem, então você não pode entrar na fila, você vai ter que entrar na fila e ficar chorando. Ou chorar na cama, que dizem que é um lugar quente. Né? Infelizmente, você está fora do processo, né, político, eleitoral, só para não arrumar problemas de se contradizer, né? Eu acho que você está contribuindo para que a sua empresa, o seu negócio não vá para frente. Esse realmente é um ponto curioso, né? Porque acho que muita gente tenta se usurpar disso. E até trazendo um pouco para você, Lara, uma coisa que eu vejo é que o fato de eu me isentar para muitas pessoas acaba trazendo aquela sensação de falso conforto, porque eu, obviamente, não tenho a responsabilidade de estar no meio e tal. Mas para um líder é muito complicado, né? Porque, por exemplo, imagine ele que tinha fechado todos os negócios e aí do nada por uma imposição hoje, né, uma determinação política, sanitária, óbvio, mas vem e manda justamente que, não, então volta a abrir, depois volta a fechar. Para o líder, se ele está absorto, por isso a situação fica difícil, não fica?
Sem dúvida, Badiali, porém nós precisamos entender que cabe ao líder agora uma leitura extremamente precisa sobre o momento para que ele possa ter a equipe com ele. Essa insegurança ela é generalizada e ela faz parte de um processo quando nós vivemos num cenário que é totalmente indefinido, onde você tem que tomar decisões que não são programadas. Mas aproveitando, inclusive falando sobre o papel da liderança nessa questão política e empreendedora, eu não queria deixar aqui de comentar o meu ponto de vista. Eu vou trazer aqui a política mais no sentido da sua palavra, da sua etimologia, que vem do grego. A política está relacionada à sociedade, comunidade, coletividade, qualquer outra situação que se remeta à vida urbana. Sendo assim, quando o homem ele passa a plantar e começa a viver em sociedade, ele passa a ser um ser político. Então, essa fala de que eu não gosto de política ou eu não me envolvo com política, ela é errônea. Na realidade, todos nós somos seres políticos, porque nós vivemos em sociedade. Infelizmente, no senso comum, o conceito de política é relativo a uma questão partidária. E como o Maurício estava dizendo, a política ela vai além, ela transcende. Política é administração. Por isso que eu falei no início, empreendedorismo é política. Por quê? Porque se está relacionado à vida urbana, para que a gente possa viver em sociedade, nós precisamos nos planejar, nós precisamos nos organizar. Existem conflitos de interesses, daí as leis, daí o direito. Nós precisamos ter dirigentes e nós precisamos ter controle. Eu falei para vocês, planejamento, organização, direção, controle, são as 4 premissas da gestão. Então, ser político é ser empreendedor. E aí eu trago como um viés político para o empreendedorismo programas de incentivo políticos que aí sim cabem aos nossos governantes pensarem em facilitar o empreendedorismo na nossa região e qualquer outro local do país, considerando que os empreendedores, os pequenos e médios negócios são os que mais empregam nesse país. Redução de impostos para quem está começando, haja vista a MEI, que é o microempreendedor individual, e projetos que qualifiquem pessoas. Como eu trabalho assistindo pequenos negócios, eu vejo que existe muita criatividade, muita boa intenção, mas pouquíssima formação de ordem financeira, de ordem estratégica. E nós precisamos entender que com a globalização e o excesso de pessoas desempregadas, nós estamos falando atualmente de 13 milhões de brasileiros, o empreendedorismo é pauta da vez. Então, eu penso que nesse conceito que eu trago para vocês de política, ser um ser político, estar politicamente envolvido com as questões da sociedade é fundamental para você empreender. Empreendedorismo, gente, não é abrir negócio, empreendedorismo é comportamento. É processo para você desenvolver qualquer coisa que atenda à sociedade. Qualquer empresa que nós estejamos envolvidos, se vocês prestarem atenção, ela atende a uma necessidade social. Isso é fazer política. Empreender é fazer política. Para finalizar, gente, empreendedorismo não é empresariabilidade, é justamente isso que eu estou dizendo. Eu posso ter uma cultura empreendedora, por exemplo, numa ONG, onde eu não tenho fins lucrativos. Então, eu penso que política e empreendedorismo andam juntos, mas dentro dessa concepção que eu trouxe para vocês. Bom, muito interessante. Até trazendo um pouco para você, Mantovani, acho que hoje em dia o que mais tem é a concepção de política partidária no lugar de política, né? E aí, eu acho que para você, e isso que eu queria também saber, como é que funciona a parte do networking, quando o outro pode vestir uma camisa que eu não visto, quando o outro pode querer ser representado por um político que eu não quero. Aí o networking fica abalado. Como é que a gente deve proceder num caso desse? Olha, João, dizem, né, aí que não é bom alguns assuntos virem à mesa, né, muitas vezes, e um deles é realmente a política. Não foram boas as experiências que eu participei em situações onde havia essa diferença de ideais aí, ou enfim, de crenças, né, e nunca saiu
nunca nenhuma parte quer ceder e nunca se houve aí um diálogo interessante, né? Então, a minha opinião é que alguns assuntos devem ficar fora de algumas rodas, e um deles é política, para quem quer desenvolver realmente um networking interessante, que envolve você ter um bom trânsito, enfim, né, ser querido por pessoas. A gente tem que evitar assuntos que sejam espinhosos, porque a gente não sabe até que ponto aquela pessoa veste esta camisa, o quanto, se ela joga no time oficial, ela é reserva ou ela é só uma pessoa que está na arquibancada. A gente não sabe. E às vezes você pode estar lidando ali com uma pessoa que defende demais aquela situação e vai se magoar com você, né? E, infelizmente, e nesse ponto as pessoas confundem, né? Elas não sabem dividir realmente a situação, né? Então, o ideal, sabe, João, eu entendo essa questão da política, eu acho que nas empresas há uma diferença quando a gente fala levar as políticas para a empresa. Acho que eu concordo com o que os colegas aqui disseram. Eu acho que quando a gente fala em levar políticas, não estamos falando de levar partidos, pelo menos na minha visão. Nos meus negócios, eu nunca tentei induzir ou influenciar os meus colaboradores em qualquer questão que fosse. Eu acho que somos um país democrático, livre, acho que cada um tem que ter as suas próprias ideias, né? Então, nesse ponto, acho que a gente, quando fala em política nas empresas, eu acho que a gente está falando talvez não políticas puramente aí públicas, né? Mas políticas de conduta, de normas, de regras para uma boa socialização interna, de um bom olhar para as pessoas que estão fora, de como que a empresa pode gerar um valor, né, melhor para as pessoas, né, mais carentes, ou os seus produtos podem resolver realmente problemas para as pessoas de forma eficiente. Então, acho que esse tipo de política no empreendedorismo é muito bem-vinda. E a outra política, aí você pode ser um empreendedor político ou um político empreendedor, e você querer um político empreendedor trabalhar com políticas empreendedoras. Aí sim, você vai lá, faz alguns projetos, desenha, se candidata e vai, pô, legal, agora eu quero entrar nessa parte da política mesmo dos partidos. Ok, é uma opção, mas você pode, né, a política, eu concordo com os colegas, ela está em todos os lugares. Nós somos, essencialmente, o ser humano é um ser político desde sempre, né? Tudo está envolvido, a gente está todo o tempo negociando, está sendo diplomático, a gente está cedendo, está apertando, está fazendo. O tempo todo a gente está praticando a política, né? Mas a política no empreendedorismo ela deve ser feita, eu vejo, para realmente entregar solução e transformar, né, o ambiente melhor, a vida das pessoas melhor, e infelizmente até fazer aquilo que o Estado não faz, ou aquilo que o Estado negligencia, né? E a gente, se tem a oportunidade de ter um negócio onde você pode, né, suprir isso ou entregar isso, é fantástico. Eu acho que é uma realização, né? É uma forma realmente muito gostosa de viver uma vida e ter um negócio, né? Se tudo está tão intimamente ligado, por que só os grandes empresários têm voz na política? Ela ainda completa. Os micro e pequenos empresários que fazem a economia girar sempre são os mais afetados. E aí, Ernesto? Concordo muito. Porque, na verdade, todos são envolvidos da mesma maneira. Então, o que é preciso é que você se coloque numa posição adequada, né? Que a sua empresa, mesmo que seja pequena, também possa se aproveitar daquelas condições que uma empresa grande tem. Afinal, é toda uma competição que estamos vivendo e participando. Agora, o que eu acho é que um dos pontos que talvez leve a isso é o fato de nós termos muita gente na política. A política devia ser mais enxuta, né? Contar rapidinho uma história interessante que dá para pensar bastante. Uma vez um repórter estava entrevistando um indiano e um chinês, e aí perguntou para o chinês: você não tem medo que a Índia um dia ultrapasse vocês e tome conta, tal? Ele falou: de jeito nenhum. Por quê? Porque na Índia tem pelo menos 500 deputados, mas não sei quantos governadores, não sei mais quantos
prefeitos, há uma quantidade enorme de gente tomando decisão. Na China, somos apenas em 19. E com isso é mais fácil tomar as decisões corretas. Então, mas é evidente que esses 19 podem cometer uma tremenda injustiça com a maioria das pessoas, em alguns casos, né? Mas isso também tem que ter um mecanismo para ser evitado, né? Quer dizer, uma possibilidade de realmente se substituir com uma certa facilidade aquelas pessoas que estão no poder, através do voto de todo mundo. Aí sim. Realmente é importante. Agora, levando um pouco para você, Maurício, repetindo a pergunta, inclusive, da Jéssica, se tudo está tão intimamente ligado, porque só os grandes empresários têm voz na política e os microempresários e pequenos empresários que fazem a economia girar são sempre os mais afetados. O que dizer a Jéssica? Ô, Jéssica, você como pequena empresária, você contribuiu para algum candidato? Esse é o grande problema. As grandes empresas, elas contribuem para as campanhas, então fica mais fácil, né? Na hora H, eu precisar, alguma coisa ser direcionada para mim. Não deveria, tá? Mas a gente, acompanhando noticiários, acompanhando reportagens, a gente vê que, a grosso modo, é isso que acontece. A política é feita por poucos e para poucos. Então, talvez essa sensação de que, no fundo, os menos favorecidos são esquecidos, quando deveria exatamente ser ao contrário. A grande maioria dos empregos estão na mão dos médios e pequenos empresários. A grande maioria da massa trabalhadora está na mão dos pequenos e médios empresários. Cabe conscientizar a si mesma, e daí vem o lance da discussão, de discutir política, sim, para conscientizar de forma educada, sem briga, lógico, né? sem aquela paixão, de que eu preciso saber votar para mudar essa coisa lá de cima. Porque enquanto os nossos candidatos e eleitos, né, governarem para uma minoria, a maioria aqui embaixo vai ficar na situação que você falou, esquecidos. Isso dói, hein? Esquecimento. Lara, respondendo então a Jéssica, se tudo está tão intimamente ligado, porque somente os grandes empresários têm voz na política, os micro e pequenos empresários que fazem a economia girar sempre são os mais afetados. Em tese, não deveria ser, né? Considerando o conceito que eu trouxe de política, que é participação. Porém, vai ao encontro do que o Maurício falou, porque há dinheiro, e dinheiro move o mundo. É a lei das forças, né? É aquela história do mais fraco, muitas vezes, ter o elo da corrente rompido, em detrimento do mais forte. Agora, entendam que eu acho que isso é passível de mobilização. Eu não digo de mudança, mas de mobilização em face de uma possível mudança a médio e longo prazo. Houve uma situação pontual aqui em Santos, por conta do fechamento de alguns estabelecimentos, onde pequenos se uniram e eles conseguiram, eu não vou aqui mencionar a categoria, mas eles conseguiram sim, de fato, alguns ganhos. Eu tenho acompanhado de perto, mesmo porque uma dessas pessoas é meu cliente. Então, eu penso que se você tiver planejamento, organização, se tiver uma causa que se justifique, você sim tem voz na nossa sociedade. Nós estamos vivendo numa sociedade midiática. Você sai na internet hoje e você fala o que você quer. É claro, ainda existe uma pseudocensura até própria do Facebook, não é tudo que você pode comentar, por exemplo, mas assim, nós temos muito mais voz. Então, eu vejo, sim, que existe chance e participação dos pequenos, porém, quem paga a conta são os grandes. Então, em face disso, penso eu, eles sempre terão mais voz. Alexandre Mantovani? Vamos lá, eu acho que falando em urna, a voz é a mesma. Ele só tem direito a um voto, assim como eu, pequeno empreendedor, só tenho direito a um voto. A diferença pode ser, talvez, que ele se comunique mais, ele exponha mais
as opiniões, e ele até, como foi falado aqui na mídia, utilize da mídia para levar a opinião dele para mais pessoas, né? E tentar influenciar aquelas pessoas. Mas a decisão é sempre de quem está ali com o dedinho pronto para votar, em quem vai fazer. Ninguém, inclusive, a pessoa pode, se qualquer hoje empregador tentar influenciar um funcionário a votar ou retalhar fazer qualquer situação ali, colegas de trabalho com alguma pessoa, essa pessoa pode processar esse empregador ou colegas por assédio moral, assédio político. Isso, se as pessoas souberem os seus direitos, certamente elas não vão se deixar ser influenciadas, né? Até porque o voto é secreto, né? Então, honestamente, para mim eu não vejo. Eu acho que nós, pequenos e médios, somos até muito mais fortes do que realmente aquele um só, porque ele tem o mesmo direito de voto e de quantidade do que nós aqui. E então, essa é a minha opinião. Olha eu só. acho também, Badiá, que é a força das associações que resolve esse problema. E é incrível como as pequenas empresas dificilmente apoiam as associações de classe. Eu fui presidente durante 6 anos, eu precisava implorar para que eles participassem das reuniões, para que eles viessem dar opinião e ajudassem exatamente a formar um grupo forte para impor as vantagens que eles gostariam de ter junto à política. A união acho que acaba fazendo a força em qualquer segmento, né? Você vê que legal. Hoje a gente está tendo pergunta aqui, tanto do Gilmar Cardoso, quanto do Jorge, quanto da Prevenir Palestras. Todo mundo aqui realmente mandando perguntas. São tantas perguntas que, infelizmente, o nosso tempo não acompanha a nossa vontade de responder. Isso é muito legal, é muito bacana ver. Então, para encerrar já, como a gente já tem poucos tempo, agora bem pouco mesmo de programa, eu confesso que combinarei 2 perguntas aqui e já deixarei o momento para vocês poderem terminar a fala de vocês, cada um com 2 minutos aqui, fiquem à vontade para utilizarem. Então, uma das perguntas foi a seguinte, do Gilmar Cardoso. Qual a opinião de vocês sobre como implementar a educação política? Ele continua, me arrisco a dizer que não existe algo como isso em nosso país. Para mudar essa visão de pessoas e não se interessar em política, isso não seria necessário? Essa é a pergunta do Gilmar. E a pergunta do Jorge é, será que faltam os empresários se posicionarem nas políticas públicas locais? Talvez as 2 estejam conectadas aí. Então já aproveitem para dar a mensagem final de vocês, começando com você, Ernesto Haberkorn. Eu acho que a política, o governo, ele deveria cada vez mais atuar em menos coisas. Na verdade, apenas a segurança, né? O exército e a polícia é que realmente precisam ser do governo, porque essa não tem jeito. Agora, a educação e a saúde também tem que ter aí o apoio do governo. Mas eu não vejo assim necessidade do governo ter essas grandes empresas de energia e de uma série de outros serviços, porque a gente vê nos outros países que quem faz esse trabalho é a iniciativa privada e principalmente num regime de competição, que é ainda a melhor forma da prestação de um bom serviço. Então, essa mudança, quer dizer, a quantidade de pessoas que nós temos no Brasil em política, que trabalham na política, é muito grande. E aí você não consegue fiscalizar o político ele consegue fazer as coisas mais absurdas do mundo sem que ninguém perceba. Então, há algumas soluções bem interessantes que permitem que todos tenhamos uma condição melhor através de um enxugamento de todo esse poder e deixar exatamente nas mãos dos empreendedores, dos empresários, a solução de todos os problemas que nos afligem. Então, as empresas que nos dão conforto, que nos dão energia elétrica, que nos dão condições de ter uma vida boa. Deixe aos líderes dessas empresas tomar, num regime de competição, concorrência forte, tomar as melhores decisões. Maravilha. E para as pessoas lhe encontrarem? Eu estou com esse projeto ERP em sala de aula
muito forte. Agora, até pensando no regime capitalista, agora não é mais de graça, mas só tem que pagar R$50. Eu acho que também isso envolve uma certa responsabilidade do aluno fazer o seu exercício corretamente. Então, no site erppflex.com.br, no site também ERP em sala de aula.erppflex.com.br, você ainda pode se inscrever para o próximo curso. É um curso que te dá uma noção de empreendedorismo muito boa. E Maravilha. estamos lá montando uma nova turma. Maravilha. Agora, então, seu pensamento, Maurício Santucci, em relação à implementação da educação política e do posicionamento dos empresários nas políticas públicas locais. Ô, Gilmar, se você for prestar atenção um pouco mais, você vai ver que falta mais do que educação política. Falta uma série de coisas para serem ensinadas na escola, inclusive educação política. Mas não é de interesse de quem promove a educação, tá? Que nós sejamos inteligentes e seres pensantes. Eles correm um grande risco de serem extintos se a gente aprender a pensar e aprender a votar. Então, vai ter que ficar por conta de cada um esse início, esse voluntariado de buscar a informação. E o Ernesto falou, se as empresas locais se juntarem em associações e elas cobrarem do poder público a ausência deles, ou a negligência deles, ou a falta de atenção deles, como vocês quiserem chamar, tá? Eu esqueci o nome do rapaz que fez a segunda pergunta. Jorge. Viu, Jorge? Você vai ter algo muito mais forte do que o próprio voto, como pensou o Mantovani, sabe? Vocês seriam responsáveis por cobrar, tá? E independente disso, quando a gente vota, escreve o nome do nosso deputado, do nosso vereador. Se ele sentar fora do lugar que tem que sentar, manda um zap para ele, manda um e-mail para ele, sabe? Cobra dele. Ele está lá porque foi você que colocou, né? Para me encontrar é fácil, Maurício Santucci, como está grafado aqui na imagem, no Instagram, nas redes sociais, tá? E se você quiser pensar diferente, mudar o jeito de fazer as suas coisas para ter resultados diferentes, conta comigo. Lara Matos, implementação da educação política e posicionamento dos empresários em políticas públicas. Seu pensamento? Eu penso que os empresários eles estão atuando mais fortemente na política, até por uma questão de buscarem por mudanças. Aqui na nossa região nós tivemos um empresário local que se candidatou, acabou não entrando. E falando a título nacional, existem rumores, né, de que a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, talvez seja aí uma candidata, enfim, a título nacional. Educação política, sem dúvida, desde a educação básica até a universidades e também educação empreendedora. Eu sou docente universitária há mais de 25 anos e, infelizmente, eu vejo que formamos muito mais funcionários do que, de fato, empreendedores. Entendam que eu possa ter um funcionário empreendedor, mas eu sinto ainda que existe muito mais passividade na formação do que proatividade. E, por fim, se você quiser me encontrar sobre temas de liderança e gestão, que é a minha especialidade, eu tenho um canal no Telegram, é o meu nome, Lara Matos. Então, dá um pulinho lá, diariamente eu coloco informações acerca de liderança, em como você se desenvolver enquanto um líder e também enquanto um gestor. É isso. Agora, Mantovani, implementação da educação política e posicionamento dos empresários em políticas públicas. Seu pensamento? Certamente dois itens extremamente importantes, deveríamos sim ter isso, ou seja, nas escolas, em cursos, universidades, não importa, né? Certamente a gente precisava ter isso, mas, como foi dito, não é interesse deles que a gente aprenda a votar. Mas nada impede da gente participar mais ativamente, da gente cobrar aqueles que devem ser cobrados e até da gente se envolver e, por que não,
um dia, se você tem uma grande ideia, um empreendedor político, né? Você tem uma ideias que podem realmente trazer mais conforto para as pessoas, dignidade, por que não sentar lá naquela cadeira e ter a coragem de ir lá fazer a diferença? Né? Então, isso também é uma possibilidade, está aberta para todas as pessoas, qualquer brasileiro nacionalizado que saiba ler e escrever pode estar lá, não tem nenhum curso superior para isso, nenhum curso especial. Né? Então, eu vejo que essa possibilidade é aberta. Então, pessoal, é isso. Uma coisa que eu falo é assim, não se apeguem, mas não se apeguem demais. Eu acho que a melhor forma da gente mudar as coisas é a gente acordando cedo, trabalhando, atuando, pensando no que fazer, você deve fazer, estudar, cuidar dos seus, cuidar daqueles que estão próximos, comece varrendo a sua calçada, né? Inspire o vizinho a varrer a dele também, quando você vê a sua rua toda tá limpa. Eu acho que é isso, para ser hoje, você pode ser um político lá de palanque, ou você pode ser um líder na sua comunidade, que vai ter quase que os mesmos, né, não privilégios, mas vai ter quase que a mesma função social de apoio que um político lá tem.